Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e doutora Daniela Silva. De novo. De novo, nós estamos aqui em mais um episódio do Tem Jeito Podcast. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa que a Dani vai apresentar para vocês. Na verdade, assim, conheci a Mari num evento muito bom. Fiz massagem nela, bem massagem. Foi bem interessante, viu? Porque eu tava bem estressada, tava com bastante nódulo, né? E aí depois eu fui descobrir que ela trabalha com isso. Exatamente. Inclusive, já vou fazer um tratamento com ela para acabar com a minha pancinha, tá? Então, gente, eu quero apresentar para vocês a Mari Silva, que é assim que ela se apresenta. Exatamente. E conta pra gente, Mari, um pouquinho de você. Quem é a Mari? O que a Mari faz? O que a Mari gosta de fazer? Bom, gente, boa tarde para vocês, para todo mundo. Eu sou a Mari, eu trabalho com estética, sou formada em estética já há uns 14 anos aí, mais ou menos, que eu trabalho na área. Sou uma mulher de 35 anos, quase 36. Não tenho filho, sou solteira, realmente só me dedico ao trabalho. A vida que eu gosto bastante, que é de academia, de rotina mais saudável. Moro sozinha também já há bastante tempo. E sou filha de pais separados, né? Não cresci literalmente longe do meu pai. Depois eu perdi a minha mãe quando eu tinha 15 anos. E a partir de então eu meio que, né, fui obrigada a amadurecer ali com as pancadinhas da vida, né? E aí a partir de então eu comecei a trilhar esse caminho mais a parte da estética e mais voltado para beleza, para saúde também. Aí me interessei por saúde emocional, né? Por desenvolvimento emocional, inteligência emocional também. Uns 3 anos mais ou menos atrás, foi bem exatamente na época da pandemia. Então, a partir daí, comecei a entrar nesse conhecimento aí um pouquinho também. Então, desde os 15 anos, você já é, assim, como diz o ditado popular, dona do seu nariz. Exatamente. Você teve que sair para o mundo, trabalhar, se sustentar, ou você ficou com alguém para cuidar de você? Eu sou assim, eu sou a mais nova, caçula de 4 irmãs. Então, eu sou a mais nova. A gente começou a morar, todo mundo morava junto na época, depois que a gente perdeu a nossa mãe. E aí elas começaram a, enfim, namorar, casou, todo mundo foi ver a sua vida. E eu, por volta de 23 anos, aí eu comecei realmente a querer viver a minha vida de morar sozinha. Comecei a trabalhar com 18, já inicialmente na área da estética, que aí eu comecei a entrar com um cosmético, estudando a respeito de ativos e tudo mais, que era na época numa farmácia. E a partir daí eu não parei mais de estudar e já morando sozinha com 23 anos. E aí eu comecei já a entrar nessa rotina mais cansativa, porque eu não parava quase em casa. E trabalhava, estudava, ficava ali final de semana ali com a minha família, também namorava na época. E eu conseguia dividir esse tempinho aí para conseguir suprir todo mundo e me sentir bem também, que era o principal, né? E como foi para você? Você disse que é filha de pais separados. Como foi para você esse momento? Você tinha um convívio mais próximo com seu pai? Tinha um distanciamento? Ele era presente? Sim. Na verdade, assim, o meu pai, ele era aquele pai bem antigo, sabe? Educação mais antiga, mais carrasco, então, assim, eu era muito novinha quando ele morava ainda em casa. Eu tinha por volta de uns 6, 7 anos, quando a minha mãe descobriu que ele traía ela. Então, foi fruto de uma traição. E aí, a minha mãe separou dele e ela começou, a gente morava na Bahia, sou baiana, nasci lá. E aí, lá dessa época, era tudo muito difícil. Era tudo muito, né? Era educação mais antiga, coisas mais antigas. Então, separasse, a mulher, querendo ou não, tinha, né, essa visão mais ruim, né? Que não Esse tinha... estigma, né? Isso. E mesmo assim, a minha mãe, ela simplesmente, né, quis viver a vida dela, não aceitou nessa traição. E ela começou a viver, né, só com a gente mesmos, com as 4 filhas, com as 4 mulheres, nessa fazenda que a gente morava. E a partir daí que meu pai saiu de casa, eu tinha por volta de 8 anos. E aí nunca mais eu tive contato com ele. Então ele foi viver com essa outra família. E eu fiquei com a minha mãe e com as minhas irmãs. A partir de então, foi criando alguns trauminhas básicos, né? Que a gente começa realmente a crescer longe do pai, que é a figura principal, né? Que tem ali todo aquele, né, aquele cuidado e tudo mais. E aí você vai crescendo com isso. Só que até então você não percebe, né? Você vai adquirindo esse conhecimento ao longo da vida. E eu não conseguia perdoar o meu pai, porque dentro eu achava que sim, só que eu não conseguia olhar para ele e sentir que ele fosse pai, exatamente por ele não ter participado do meu crescimento, do meu desenvolvimento.
E aí só depois de alguns anos, exatamente com esse trabalho aí que eu comecei a fazer, porque eu comecei a sentir essa necessidade de perdão. Eu sabia que se eu não perdoasse meu pai, não estava fazendo mal para ele, sim para mim. E aí foi onde eu comecei a ter essa busca voltada mais para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E eu comecei a entender que ali fazia parte, que eu precisava, né, fechar esse ciclo com ele. E aí foi quando eu resolvi ter esse up nessa questão de perdoar mesmo. E aí foi muito engraçado, porque na época eu falei assim, bom, eu quero perdoar ele, né? Realmente eu senti essa necessidade, porque eu entendi o processo, eu entendi a parte dele. O que ele fez em relação à minha mãe, tudo que ele, né, fez na época, não diz respeito a mim, e sim a ele. Era um processo dele, ele, né, entregou tudo que ele conseguiu dar de melhor na época pra gente. E aí foi quando eu comecei a virar essa chavinha, né? Tive essa virada de chave aí, que foi literalmente onde eu senti essa necessidade. Eu falei, não, né, vamos virar essa parte, meu pai já tá um senhor já de idade, então vale a pena eu também ouvir o lado dele. E aí quando eu decidi, né, perdoar ele, que foi muito recente, aliás, foi acho que no comecinho do ano passado, e ele já é uma pessoa já bem, assim, já tem por volta de quase 80 e poucos anos ali, e ele nunca tinha vindo para cá, para São Paulo. Ele literalmente, né, separou, ele ficou morando lá. Então, com a família dele, a nova família dele, e ele nunca saiu de lá, até pelos problemas também que ele tem de saúde e tudo mais. E aí foi muito engraçado, porque quando eu falei assim, eu quero ter essa virada de chave, eu quero zerar esse processo na minha vida, aí ele falou que ele queria vir para cá, sem eu ter comunicação nenhuma com ele. As minhas irmãs tinham comunicação, mas eu não. E aí ele falou, né, mandou mensagem para minhas irmãs falando que ele queria conhecer onde a gente morava. E se fosse um tempo atrás, sem eu ter, né, essa consciência desse perdão, eu não aceitaria receber ele de braços abertos e aceitar, né, essa questão do perdão dele, né, de ter esse contato de novo com ele. E aí foi quando eu recebi, aceitei que ele viesse também para dentro da minha casa, que eu recebi ele também de braços abertos. E eu deixei literalmente as coisas acontecerem. Eu falei, vou esperar como que vai ser a minha reação, porque desde os 8 anos que eu não via meu pai. Então, para mim, na minha cabeça, não tinha pai. Era uma figura que tinha colocado, né, fazendo parte ali da minha vida, colocou, fez o processo de pôr no mundo, mas não criou. Então, para mim, não tinha vínculo. Mas foi muito engraçado, porque quando eu vi ele pela primeira vez, eu olhei para ele, aí parece que desapareceu toda a mágoa que eu tinha, né, todo aquele rancor, aquela coisa toda. Então, eu olhei para ele ali e eu senti que realmente ele... E aí, depois, conversando com ele, eu entendi por que também ele era da maneira que ele era. Quando ele era criança, ele também passou por um processo muito difícil com os meus avós. Então, assim, ele foi muito castigado, ele teve um problema muito ruim ali naquela parte da árvore familiar. E aí, ele trouxe isso pra gente também, né? Pra essa família que ele, né, que era a gente. Mas quando ele morava com a sua mãe, quando eles ainda eram casados, você tinha alguma lembrança dessa época dele? Ou ele mesmo nessa época também era uma figura ausente? Ele era bem ausente. Eu tinha muito pouca lembrança, né, de momentos assim com ele. Porque ele tinha bastante coisa, trabalhava muito tempo fora. E aí ele ficava praticamente a semana inteira fora trabalhando. E quando ele voltava, querendo ou não, ele bebia bastante. Então ele tinha um contato que eu tinha, sempre a lembrança que eu tinha era muito negativa. Porque a nossa memória, ela simplesmente apaga, parece que o que é bom, e ela fica com aquilo que é ruim. Então, eu lembrava de muita coisa negativa dessa época. Então, de brigas que ele tinha com a minha mãe, da forma que ele tratava a gente, que ele era bem grosseiro, acho que pelaquela questão dele achar que ele precisava ser daquele jeito para ter respeito. Então, eu lembro muito dessa parte que era muito negativa. Eu tinha meio que apagado da minha memória, né, dessa parte da infância, esse contato positivo com ele. Só que quando eu encontrei com ele nessa época, eu comecei a lembrar de coisas boas, de coisas realmente, né, que fizeram... Desbloqueio, Isso, realmente. exatamente. Porque a gente acaba gravando só o que é ruim, né? Lado negativo. Lado negativo. E deixa eu te perguntar, você falou que foi recente a vinda dele, essa conversa, e também foi recente esse seu processo de autoconhecimento através da PNL. E você é capaz de dizer ou de traçar algumas, ou de exemplificar algumas situações em que você acha que... Porque a gente ouve-se muito falar de que um mau relacionamento com o pai impacta nos seus relacionamentos afetivos
e com as pessoas à sua volta, né? Sim. Eu vejo isso na minha própria vida, porque eu não tenho um relacionamento com meu pai, e vejo que isso impacta de sobremaneira nos meus relacionamentos afetivos. Sim. Você acha que isso existiu na sua vida, de fato, esse comprometeu eventuais relacionamentos? Eu não estou dizendo isso porque você disse que era solteira, não, porque você pode estar solteira, ou, né, e são X possibilidades. Mas eu queria saber de uma pessoa que tem os problemas que eu tive, assim, de ausência de pai, se isso de fato impactou na sua vida amorosa, vamos dizer assim. Muito, demais. E é muito engraçado, né, toda essa parte, porque assim, eu tive esse relacionamento que foi longo, foram de 7 anos, esse último relacionamento que eu tive, que também tem 5 anos, mais ou menos uns 5 anos atrás aí, que a gente não tá mais junto. Só que eu senti muito isso dentro do relacionamento. Eu sentia muito, isso impacta em tudo, tá? Em vida pessoal, tanto profissional como tudo. Porque o pai, ele é a base da confiança. Ele é o primeiro contato que a gente tem de confiança. Não é só em relacionamento amoroso, é na vida. Então, você sentir que você tem uma pessoa ali que está segurando a tua mão, independente do que aconteça, essa é a relação que a gente cria com o pai, né? Desde criança, de confiança mesmo. Então, assim, você cria insegurança até na sua vida profissional mesmo. Você quer dar um passo, mas você tem insegurança porque você sabe que você é sozinho. Você não tem o apoio principal, que é a figura materna, a figura paterna. E dentro de relacionamento, todas as coisas que acontecem dentro do seu relacionamento afetivo, né, afetivo, você relaciona a figura masculina com o que o seu pai fez. Então, assim, você não tem confiança 100% no parceiro que você está. Você, ao mesmo tempo que você gosta da pessoa, você sabe que a pessoa não vai, né, fazer nada. Você fica com o pé atrás. Você fica com o pé atrás, você não consegue se entregar 100%. Você cria uma insegurança dentro do relacionamento. Isso é com você, não é a pessoa, não tem nada a ver com a pessoa. Então, assim, por isso que você entra muito em relacionamentos abusivos. Porque você cria uma insegurança, mas ao mesmo tempo que aquela pessoa está te oferecendo o mínimo, você quer suprir aquele mínimo que você tá tendo naquele momento. Tem uma dependência. Por conta dessa falta, né, de amor que você tem. Eu acho que como você não tem parâmetro, isso, você não tem uma régua estabelecida em algum lugar, você aceita... Exatamente, o mínimo. O mínimo, assim, qualquer migalha é alguma coisa. É o suficiente. E era o que eu comecei a perceber muito isso, porque eu sentia muito, né, essa relação sendo afetada, só que eu não sabia que era, né, em relação a isso, porque é muito difícil você se olhar para dentro, você entender, você admitir que você tem essa falha. É difícil você olhar para dentro e você falar, não, eu quero curar isso, porque é isso aqui que está trazendo problema para minha vida. Então, até você chegar nesse processo, para você olhar essa situação de uma maneira diferente, é complicado, é muito difícil, é doloroso, porque você está mexendo em feridas ali, em cicatrizes, né, coisas do passado que você precisa curar, senão sua vida não vai para frente. Exatamente. Tudo está relacionado, né? A vida familiar que você traz do seu passado, né, principalmente em relação a pai, que eu acho que hoje em dia todo mundo tem algum tipo de problema, né, paterno. É moda, né? É moda. É problema com pai, com mãe. Isso. Se você apanhou porque você apanhou, se você não apanhou porque você apanhou. Exatamente. Se te puseram de castigo. E vai te levando. Exatamente. E vai te levando esses traumas, Sim, né? sim. E vai afetando sua vida no modo geral. Até realmente você entender e tentar virar essa chavinha. Porque aí sim as coisas mudam. E até você entender que você precisava curar essas feridas, como foi a sua vida profissional? Isso repercutiu na sua vida profissional, na sua vida social, além da amorosa, assim, no contato com outras pessoas? Teve um impacto muito grande? Tem alguma experiência que você possa exemplificar para a gente, que pode servir de exemplo para outras pessoas trabalharem e procurarem melhorar? Eu acho que é a insegurança. A principal é a falta de confiança em você, no seu potencial. Eu sempre trabalhei lado profissional, por exemplo. Eu trabalho com estética há muitos anos. Então, eu sempre gostei de estudar. Qual o segmento da estética você... Eu faço toda a parte de harmonização. Fiz recentemente uma pós-graduação em harmonização facial e corporal. Mas eu atendo no modo geral. Faço avaliação física. Na faculdade eu sou graduada em estética mesmo. Então, mexe um pouquinho também com essa parte de alimentação estética.
nutrição estética, dermato, então tá tudo envolvido ali. Então a gente trata no modo geral. Principalmente a questão de autoestima, porque às vezes você chega com um problema ali na parte estética e na verdade é só a autoestima que tá com um pouquinho ali, né, diferente, e aí você acha que você tem um problema que na verdade você não tem. Também tá relacionado a isso. E aí é muito louco, porque isso te traz uma insegurança pessoal. Então a insegurança não é só dentro do relacionamento, é literalmente na vida mesmo, né? Todo mundo olhava pra mim, sempre olhou pra mim com esse olhar de falar assim, não, você é boa no que você faz. Você trabalha com estética de uma maneira muito diferente de todo mundo que eu já vi. Até os próprios clientes falavam isso pra mim. Abra o seu negócio. Eu nunca tive coragem de fazer isso. Eu sempre tive essa insegurança. Porque aí vem o torno daquela questão. E se não dá certo? Com quem que eu vou contar? Né? Você fala, você tem uma vida sozinha. Você literalmente cresceu sozinha. Principalmente sem essa questão da figura masculina. E aí você olha assim, você se sente ali na superfície. Você fala, se der errado, e aí? Quem que vai segurar a minha mão? Né? Exatamente. Quem que vai segurar a minha mão? Então isso impacta em tudo. A confiança no modo geral. É como se você confiasse numa pessoa desconfiando. Você acha que a pessoa... Isso é inconsciente. Você não acha que está acontecendo, você não faz isso de propósito. Só que é inconsciente. Você tem uma amizade, mas você fica com o pezinho atrás. A pessoa te faz alguma coisa, você já se afasta. Então, às vezes, você não dá uma segunda chance para amizade, você não dá a segunda chance para um padrão, uma situação familiar, por exemplo. Então, você fica muito retida na sua e, às vezes, vivendo sempre na superfície, porque você fica com medo da profundidade. Você tem medo de se aprofundar e quebrar a cara. E você acha, assim, na sua atividade, você está desenvolvendo essa área de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, profissionalmente também, ou você foi só para se conhecer, ou você está, de fato, desenvolvendo essa área até aliada à parte da estética? Não, para tudo, assim, porque eu comecei a entender que estava me afetando no modo geral. Eu falei, bom, eu preciso curar isso, porque isso realmente é como se fosse uma cordinha que te prende. Por mais que você queira ir para frente, se quer evoluir, tem alguma coisa que te puxa para trás. E aí eu comecei a tentar entender o porquê que eu tinha esse medo, de onde vinha essa insegurança. Que aí foi onde eu comecei a entender que fazia parte dessa questão do meu pai. Eu falava, de onde vem? Por que eu tenho medo? Por que todas as pessoas conseguem enxergar um potencial em mim que eu não consigo? Do que eu tenho medo exatamente? E aí você vai buscando, você vai cavando ali cada vez mais. Como eu falei, é um processo doloroso. Você vai encontrar feridas, você vai achar, você vai lembrar, vai ter recordações de coisas que foram ditas. Do nada vai aparecer situações que vai te falar pessoas que vão chegar em você e vai falar na cara a cara. E você tem que estar aberto a isso. Porque é assim, a partir do momento que você se abriu para o processo de cura, você tem que aceitar o processo. Porque ele faz parte. Preparado para as consequências. Exatamente. Mas assim, você falou que você trabalha muito a autoestima, né? Sim. É complicado você pensar que você está ali ajudando uma pessoa, trabalhando a autoestima daquela pessoa, e de fato você não está ali, né? Sim. 100%, né? Você está ali a 50%, né? Exatamente. Falta... Como que faz isso, né? Como que você conseguiu fazer isso, conciliar a sua dor para não passar para o seu cliente e ajudar o seu cliente a superar a própria dor? É um espelhamento. Por incrível que pareça, é um trabalho espelho. Você consegue enxergar a dor do seu cliente em você mesmo. Então, você olha assim e isso ajuda muito no processo. Para mim, me ajudou muito. Você utilizou isso como uma terapia para si. Exatamente. Então, sempre foi uma troca. Por isso que eu falo que a estética, para mim, ela vai muito além de trabalho. É literalmente uma troca de energia. Eu consigo enxergar em mim os meus defeitos, né? O que eu preciso ali curar e melhorar em mim. Só que, ao mesmo tempo, eu consigo ajudar também a outra pessoa. Então, se ela chega como falando, nossa, eu não consigo nessa questão de relacionamento. Nossa, meu relacionamento tá péssimo. Eu tô dependente, isso e aquilo. Eu tô com dependência emocional. Foi uma coisa que eu estava passando no momento. Eu já estava sentindo essa necessidade de mudança. E eu conseguia ter essa troca. Então, era como se fosse um desabafo. A gente trocava essas experiências. E eu sempre fui muito transparente, né, em relação a essa questão de saber onde estavam as minhas falhas. Se uma pessoa chegasse em mim e falasse, eu estou passando por tal problema X, você consegue me ajudar? Se eu sentisse que eu não conseguia, porque eu também estivesse passando pelo mesmo processo, eu ia, claro, com a pessoa, falar, olha, não consigo, mas a gente pode resolver isso junto.
né? Vamos tentar descobrir o que a gente consegue melhorar. Igual uma pessoa que ela desconta, por exemplo, tudo que ela tem ali de decepção, frustrações e tudo mais em alimentação. Ela vai descontando, vai descontando. Eu já fiz isso, né? Eu já descontei tudo isso nesse distúrbio, né, entre aspas. E aí o que eu comecei a perceber? Que isso também fazia parte do meu processo. Que ali eu estava descontando algo que não tinha necessidade. Eu poderia trocar aquilo por uma coisa saudável. Então, se você tem um hábito ruim que você desconta a sua, por exemplo, ansiedade num doce, por exemplo, numa comida excessiva, faz uma troca, vai para o exercício, entra para uma academia, faz um exercício, precisa nem ser musculação, mas faz fazer uma caminhada na rua, vai descontar em outra coisa. Então, eu comecei a sentir que eu fazia isso, eu me sentia bem, e eu comecei a passar isso também para os clientes, para as pessoas que eu tinha esse contato, e contava a mesma coisa. Falava, olha, eu estou fazendo isso e está me fazendo bem. Faça também, quem sabe não vai te fazer bem também. Então, sempre foi literalmente essa troca. A gente percebe que o seu trabalho vai muito além da estética. Você acaba conciliando uma mescla de um trabalho psicológico, de uma terapia comportamental, com a estética da pessoa, para que ela consiga superar as frustrações, os medos, curar as dores e, assim, consequentemente, ter uma vida mais saudável. Sim. Você comentou sobre alimentação. A gente sabe que hoje, mundialmente, a obesidade ela é um mal presente. Sim. Né? E o tratamento... Exagerado. O tratamento... Tem obesidade. O meu IMC é 40. Sério? Sério? Não, menina, não parece. Não parece, porque eu sou muito grande. Mas eu tenho obesidade. Eu já fui até indicada para fazer a bariátrica. Você tem peso para fazer? Tenho peso para fazer a bariátrica. E eu fugi porque eu achei cirurgia. Eu tenho medo de cirurgia que você não tem ideia, mas é verdade, eu tenho obesidade mesmo, não é? O meu IMC é 40.4. Olha, que legal. Não parece, de forma alguma. Então, ó, aproveitando esse gancho, tá muito em voga, na moda, as pessoas acharem que só a bariátrica que é a solução para a obesidade. Lógico, existem pessoas que precisam da bariátrica. Mas também tem outros métodos que podem ajudar essas pessoas. Sim. Né? Mas muitas pessoas não têm condições financeiras para ter uma alimentação saudável. Tem como ter uma alimentação regrada, que auxilie no tratamento da obesidade, tendo uma renda um pouco menor? Com certeza. Comendo a comida do dia a dia. Sim, com certeza. É porque, assim, são trocas que você faz. Eu faço dieta, eu falo que não é mais dieta, é realmente uma alimentação que já faz parte de mim. É uma alimentação saudável que eu resolvi adquirir para minha vida, assim. Não precisa você fazer a dieta, que você compra coisas caras, isso e aquilo. Não precisa, isso é totalmente desnecessário. Hoje em dia, o que a gente tem dentro da nossa casa, a gente consegue fazer uma dieta legal. Se você pegar, por exemplo, o arroz é ruim, né? Arroz integral é melhor. Não, o arroz integral e arroz branco é a mesma coisa. Isso eu já desmistifiquei já. É exatamente igual. A única diferença é que o arroz integral ele vai ter mais fibras, o outro vai ter mais carboidrato. Mas dá para você compensar com outros alimentos. Exatamente. O arroz integral ele é muito mais caro do que o arroz normal. Então, ao invés de você comer o arroz integral, coloca uma quantidade menor do arroz branco. Né, e faz essas substituições. Se você, o fato de quem é uma pessoa que gosta muito de refrigerante, por exemplo, que é extremamente tochado de açúcar, se você cortar um pouquinho do refrigerante, você já consegue emagrecer. Porque o refrigerante ele é terrível. Ele só tem, né, tem açúcar, tem conservante. Eu segui a dica dos marombeiros, assim, aqueles que a gente sabe que tá aí na internet. Né? Paulo Musi, Renato Cariani. Eu tô tomando Coca Zero. Mas assim, na verdade eu não tomo muito refrigerante. Não... E por incrível que pareça, eu não tomo muito refrigerante. Tomo refrigerante quando eu como lanche. Eu acho que lanche não combina com suco, tem que ser com refrigerante. Mas e quando eu tomo muito raramente, o meu problema hoje eu acho que a minha grande dor hoje de mudar a minha alimentação
e o meu estilo de vida, é porque o meu estilo de vida está impactando na vida do meu filho. Impacta muito. Assim, meu filho não come uma fruta. Ele não come fruta. E eu como fruta, mas ele não come uma fruta. O Murilo quer comer doce. A vida do Murilo agora é comer doce. Ele se espelha. É como se fosse o exemplo que ele olha assim, ele fala, bom, se a minha mãe tá comendo aquilo ali, então eu vou comer igual, não vai fazer mal, tá tudo. E tá impactando muito, assim, porque ele não que ele seja gordo, mas ele tá ficando Fofinho. é parrudinho, entendeu? É parrudinho. E assim, eu tento também. Aí você tem aquela coisa da educação, né? Porque você não pode falar pra ele que ele está gordo, que aquilo não é bom pra ele. Sim. Porque ele vai olhar uma pessoa gordinha na rua Isso. e vai achar que aquela pessoa não é boa, não é bonita, não é suficiente. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Aí eu tento me usar de exemplo. Olha, vê a mamãe tem dor no joelho, dor nas costas. A mamãe vive cansada, que não sei o quê. Então, assim, é bom você se alimentar melhor, não comer muito doce. Mas gente, é um paradoxo. Gente, é muito difícil ser mãe. Demais, né? É difícil demais, gente. Mas é literalmente o exemplo, porque a partir do momento que você fala assim, bom, agora a alimentação da gente vai mudar, vai ser diferente. Não precisa eu falar assim, eu vivo na dieta, tenho essa alimentação saudável, mas eu não deixo de comer o que eu tenho vontade. Se eu tiver vontade de comer um chocolate ali, principalmente semana de TPM, eu vou comer um chocolatinho ali que eu tô com vontade. A questão é saber a quantidade e os horários que você come. Não tem problema a gente comer. Como eu falei, a alimentação ela não tem que ser cara. Você consegue fazer uma alimentação com aquilo que você compra no dia a dia. É só fazer troca. Carboidrato a gente sabe que incha, né? Que carboidrato, ele vai engordar. Então faz a troca, come mais proteína, né? Come mais ovo, mais carne e tira um pouquinho do excesso do carboidrato e substitui. Então, E você também que é da área da estética, é aquela coisa, né? Quanto mais você coloca para dentro coisas boas, mais isso vai ter benefício. Cabelo, pele, além de emagrecimento e flacidez e autoestima e isso e aquilo. Mas assim, você vai gastar menos com creme, com produtos para hidratação de cabelo, produtos para unha e assim por diante. É aquela coisa, gente, é literalmente o que a gente come. Se você só come porcaria, só come besteira, com certeza você vai ter problema de saúde, você vai ter problema físico mesmo, né? Tanto estético quanto físico ali, né, para olhar. E quando você come coisa saudável, automaticamente o seu corpo vai ser saudável. Então, você vai ter muito mais disposição para fazer tudo, né? E você vai fazer ali, né? Vai fazer parte da sua rotina que você nem vai perceber, não vai ser sacrifício. Vai ser uma coisa natural, porque você está com a disposição para fazer. Então, às vezes, o ir na academia, que é ruim, que é, às vezes, um sacrifício para algumas pessoas, quando você começa a ter essa rotina um pouco mais saudável, você sente estímulo para ir também na academia. Então, uma coisa, querendo ou não, leva a outra. Né? A partir do momento que você resolve tirar, né, a parte mais, né, negativa, isso é para tudo, né? Até mesmo pensamento negativo. As coisas começam a fluir na vida de uma maneira, né, mais saudável ali e mais leve também. E como que tá hoje a sua relação com seu pai? Muito boa. Meu pai hoje, eu falo assim, eu falo que agora eu tenho orgulho de bater no peito e falar que eu tenho um pai. Ele é maravilhoso. Eu sou, agora, eu olho pra ele assim, eu fico, dá aquela vontade de abraçar, sabe? Quando ele veio, ele ficou esse tempinho aqui com a gente e tal. Eu fazia questão de ir todos os dias ver ele. Eu trabalhava, não parava muito em casa. Então, assim, eu fazia questão, chegava eu e falava com ele. Ia abraçar, ficava um tempinho ali, aproveitando literalmente aquele tempinho que eu não tive com ele, né? Suprir um pouco essa criança interior ferida ali que a gente fala que afeta muito a gente. Então eu aproveitei muito esse tempinho que a gente teve junto e hoje em dia eu tenho um respeito, assim, absurdo por ele. E isso refletiu na sua vida fora? Total. Mudou tudo? Mudou tudo. Hoje eu tô com uma pessoa que é maravilhosa, que é o Rodrigo, que é meu namorado. Então, assim, ele é uma pessoa incrível, ele se encaixa, assim, literalmente em todas as coisas ali que eu esperava, realmente, para ter um relacionamento saudável. Ele é um parceiro, assim, para todas as horas. Trabalho, tô numa clínica, né, no Fácia, que é uma dos spas e das clínicas melhores da região de Campinas. Então, é um pessoal que está literalmente dentro da minha energia, que tá, né, que supre ali todas as expectativas positivas de uma empresa.
Então, a gente também tem uma parceria muito boa. Eu trabalho com eles não faz tanto tempo, mas a gente criou esse laço, assim, essa conexão, que a gente fala que até os clientes que eu atendo hoje são clientes de pura conexão. Eu atendo essas pessoas e o cliente deita, ele desabafa, ele chora, conta os problemas, a gente, né, tenta ajudar ali da melhor maneira possível. Aí no final abraça, agradece. Então, assim, são clientes literalmente de conexão. A gente tem muito isso, a gente como advogada também tem os serviços, né? A prestação de serviços, quando você... Porque você está ali lidando com o ser humano, né? Então você tem que estar disposto também a receber isso, né? Porque às vezes, muito mais do que... Eu tenho um exemplo muito... O exemplo da... Lembra aquela menina que me mandou mensagem, a gente estava na feira? Que ela fala, o processo dela eu não ganhei. Só que ela escreveu para mim que eu fui... ela repostou uma postagem que eu fiz e ela escreveu que eu era a melhor advogada que ela já tinha conhecido na vida dela. Ai, que maravilha. E eu não ganhei o processo dela. Mas eu dei um suporte para ela naquele momento que ela precisava, que foi mais importante do que se a gente tivesse ganho o processo, né? Então, eu acho que quem trabalha com pessoas, ele tem que estar... óbvio, tem dia que você não está bem. Tem dia que você não está capaz de ajudar alguém. Porque você é um profissional, mas você é uma pessoa. E eu acho que é esse o propósito aqui do Tem Jeito, né? Todas as profissões, existe um ser humano por detrás dela. Exatamente. Né? Que sofre, que chora, que tem fome, que tem sede, que tem frio. Sim. Que está passando por um problema em casa, que está com a mãe doente, que está com a irmã doente. Então, assim, a gente tem que ter essa empatia, né? Até mesmo para quando você sofrer sei lá, às vezes eu reclamo muitas vezes de atendimento, né? Das pessoas que, me atendeu mal, eu fiquei brava, eu não quero saber porque a pessoa está lidando. Mas tem um ser humano ali por detrás, né? Tem que entender que aquela pessoa também pode não estar num dia bom, né? Verdade. E assim, eu acho que energia é tudo, né? Quando a gente está numa sintonia de bem com a gente mesmo, com segurança, confiante, a gente atrai pessoas na mesma vibração. Eu costumo falar que a gente nós somos literalmente a lei da atração em vida, né? A gente atrai aquilo que a gente é. Se você tá num dia muito bom, se você é uma pessoa muito positiva, você é uma pessoa do bem, automaticamente você vai atrair pessoas e situações iguais a você. Se você não tá numa situação boa e você começa a ver muita coisa ruim em absolutamente tudo, o que vai acontecer? Você também vai atrair essas situações ruins para você. Então, a gente entrar nessa energia positiva, né? Por mais que as coisas, às vezes, parecem estar ruins, mas sempre tem alguma coisa para você aprender ali na situação. São lições, né? A gente não vai ter todos os dias bons, né? Como a gente estava falando, né? A vida é cíclica, né? E é importante a gente respeitar também esse nosso processo, né? Vai ter dia, e foi uma coisa que também eu senti muito isso, né? Eu falava assim, que às vezes você se sente sozinha, você acha que você tem a obrigação de carregar o mundo nas suas costas, dar conta de tudo. Super-herói. Não dá, não, você não consegue, você se sobrecarrega. Você quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e quando você abraça o mundo, você não faz nada direito. É importante dar esse tempo pro corpo, né? E pra mente. Isso. E assim, não é nenhum crime você se permitir estar cansado, você se permitir fracassar. Exatamente. Porque ninguém é perfeito. Sim. E aqui a gente bate muito nessa tecla porque o mundo hoje traçou a imagem de pessoas superpoderosas que dão conta de tudo, que não sofre, não sorri. Você olha as redes sociais, a vida é linda, maravilhosa, ninguém chora, todo mundo tá passeando, tá no iate, viajando, ganhando rios de dinheiro. Aí você vai ver por trás das câmeras, aquela pessoa não tá vivendo, tá num relacionamento abusivo, tem sofrido. E vou dar um exemplo. Não consegue enxergar aquilo, né? Sim. Porque ela pauta muito no que ela vê de vitrine. Exatamente. Ela acredita, né? Ela acredita na vitrine.
Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um rapaz, eu vejo rede social, eu vejo site de fofoca, eu assisto Big Brother, eu sou assim, né? Eu adoro também. Tem um menino que ele recentemente ganhou, ele chama Ramon... eu não me lembro o nome completo dele, mas é Ramon, e ele contava a vida dele, o cotidiano da vida dele. Ele mora numa cidade praiana, ele trabalhava num restaurante e ele queria viver de influencer, da rede social. E ele foi construindo ali a audiência dele, ele contava ali, tipo, uma época eu comecei a assistir ele quando ele não tinha fogão e ele pegava o que ele tinha na geladeira e fazia ali uma refeição, tendo uma air fry, tendo talvez um micro-ondas ou um forninho, alguma coisa assim. Era um forninho que ele tinha e ele não tinha fogão. Aí ele comprou um fogão, adquiriu um fogão, aí ele continuava fazendo uma receita que ele viu e ele contava ali o dia dele reformando a casinha dele. Ele mesmo faz, ele vai lá, compra, faz. Aí ele foi melhorando, foi ficando conhecido. Aí ele conseguiu já reformar, fazer o muro da casa, botar o encanamento de água. E foi indo. E aí ele ganhou um prêmio de uma das categorias do TikTok Awards. E Brasil lá, ele ganhou uma das... E ele bombou. Começou a ser convidado para podcast, que não sei o que. E aí o projeto dele ali era fazer a viagem dos sonhos dele, que envolvia Canadá, Nova York, se não me engano, Las Vegas. Eu acho que era isso, né? E ele conseguiu fazer a viagem dos sonhos dele. No momento em que ele estava no maior sonho da vida dele, ele bugou. E agora ele sumiu das redes sociais. Ele está com uma depressão terrível, porque ele atingiu sucesso, ele começou a ser alvo de hate, pessoas analisarem a aparência dele, julgarem ele. E aí eu estranhei de fato que ele tinha sumido, porque quando você tá rolando o celular ali no fim da noite, no vídeo, vendo os videozinhos, eu não via mais os vídeos dele. E aí eu fiquei sabendo, eu vi alguma coisa que ele tinha tido algum problema, e essa semana apareceu um vídeo de um amigo dele contando por que ele desapareceu. E ele tá com uma depressão pesadíssima. Olha só, né? Ele conquistou aquilo que ele tanto almejava, mas ele tá doente. Então, olha como é nociva a rede social, como essa rede social pode destruir uma pessoa. Demais. Entendeu? Assim, na minha opinião, não é só a rede social. Eu acredito que a sociedade em si está nociva. Tá. Porque a cobrança da sociedade em cima das pessoas, ela tá tão severa que ela exige que as pessoas sejam inquebráveis. Padrão De uma forma, estabelece um padrão inigualável. Eu tiro por mim, por exemplo. A Marta sabe disso. Quando eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade, pânico, eu cheguei a ouvir de um amigo falar: pô, mas você é uma mulher bonita, bem-sucedida, dá conta de tudo, não sei o quê, com depressão. Gente, eu sou ser humano. É justamente por eu viver esse papel de super-heroína que eu fiquei doente. Sobrecarrega, total, né? Porque sobrecarrega, porque eu tenho que dar conta dos filhos, dar conta do trabalho, dar conta de... Na época não tinha o podcast, que ele surgiu daí, dar conta da mentoria, da pós-graduação, filho na escola, ex-marido, pai, mãe, irmão. A conta para pagar, entendeu? Você sozinho, às vezes... Então, assim, aí a pessoa acaba se sobrecarregando. E eu vou confessar, muitas vezes eu já olhei na rede social e vi aquela pessoa, poxa, ela tem as mesmas coisas que eu tenho, as mesmas responsabilidades. Por que ela tá tão bem e eu tô tão mal? Eu cheguei a me culpar. A gente se culpa. Não tem jeito. Porque assim, eu cheguei com o medicamento do psiquiatra, eu cheguei a engordar, você lembra, né? Cheguei a ficar bem acima do meu peso, eu comecei a piorar a minha depressão, porque eu já tenho um problema de metabolismo e tudo, faço acompanhamento há 20 anos. E aí
isso começou a afetar demais a minha cabeça, que eu entrava em surto. A Marta, às vezes eu ligava pra Marta e falava, eu tava louca. Até que eu fiz uma introspecção e falei, não, eu não sou obrigada a ser super-heroína. Não mesmo. Ninguém é, gente. Ninguém dá conta. E a gente precisa respeitar também esse nosso processo. Mas é difícil a pessoa admitir sua fraqueza. Isso. É muito difícil. Sim. É muito difícil você falar assim, tá bom, eu tô cansada, eu sou fraca. Neste aspecto, eu estou fraquejando. E aquela coisa, você vai falar isso, e tá tudo bem. Sim, e tá tudo bem. Exatamente. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque, assim, todo mundo, a gente sabe que ninguém é super-herói, né? Isso é fato. Só que, assim, acho que a principal falha, eu acho que de muita gente hoje em dia, é o não se autoconhecer. É você deixar muito a opinião da outra pessoa afetar a gente, né? Quando a partir do momento que você se conhece, você sabe quem você é como pessoa, como ser humano, como profissional, as coisas elas vão vir, né? Todo mundo vai falar, mas vão passar, não vai te afetar, porque você se autoconhece, você sabe literalmente quem você é. Então essas coisas elas param de te atingir. Eu passei também por uma crise de ansiedade muito forte na pandemia. Exatamente por isso, porque eu achava também que eu tinha que dar conta de tudo, né? De trabalho, como eu sou sozinha, então eu tenho que dar conta da minha casa sozinha, de tudo sozinha. Então, não sobrava tempo para fazer muita coisa que eu queria fazer. E eu queria fazer, então eu queria abraçar, literalmente, o tempo de fazer. A gente fica deprimida. Exatamente. Aí você fala assim, você coloca na ponta do lápis. Eu acho que um exercício que eu fiz que me ajudou muito foi isso. Eu falo assim, não, eu tenho que dar prioridades. O que é mais importante para mim agora, nesse momento? Prioriza. Aí você vai fazendo uma listinha. Consegui concluir tal coisa, agora vamos para a segunda mais importante. Qual que é a segunda? E aí você se dedicar a uma coisa de cada vez. Não adianta, a gente não dá conta. Somos seres humanos e a gente tem que respeitar esse nosso lado. E deixa eu tava aqui pensando, né? Você provavelmente, por trabalhar com estética, você deve sofrer uma pressão estética. Muito. E como você lida com isso? Hoje em dia não ligo mais. Hoje em dia é assim, se eu tiver que comer, como eu te falei, o docinho, se eu tiver que aparecer com uma celulite a mais ali, eu não vou ligar. Antigamente eu me cobrava muito, igual aquela coisa até do próprio nutricionista, né? Que ele precisa comer regrado ali 100%. O professor de educação tem que ter a barriga, tem que ser trincado, né? Mas assim, tudo a questão do você se conhecer. Exatamente. E você saber o que você faz de bom, né? O que você, a partir do momento que você sabe que você trabalha, que você não precisa mostrar através de você, mas assim do seu trabalho que você faz de melhor, não precisa você ter o padrão. Todo mundo hoje quer um padrão físico, principalmente. E não existe. Hoje em dia você vê foto de rede social, as pessoas não estão com shape natural. As pessoas fazem cirurgia plástica. Interrompendo, teve uma polêmica recente, não sei se vocês viram, da irmã do Neymar, desfile, a foto dela toda com efeito e a foto real dela. Sim. Photoshopada. E assim, são duas pessoas. São duas pessoas completamente diferentes. Mas é aí que tá, é por isso que elas começam a usar esse filtro. Porque se posta o real, olha o tanto de crítica que não vem em cima. Recebeu muitas críticas, tanto que a menina parece que entrou em depressão. Mas gente... Mas Cara, vamos olhar o corpo de verdade das pessoas. Físico, não adianta, gente. O físico a gente vai perder, né? Você tem que olhar a estética. Eu falo muito isso para as minhas clientes. Eu falo assim, gente, vocês têm que... Quando eu faço uma avaliação, eu olho para a pessoa que ela quer emagrecer, por exemplo. Eu vou olhar para ela e falar assim, você quer emagrecer porque você quer emagrecer ou você está ligando com a opinião de pessoas à sua volta, né? Com opiniões externas. Você tem que realmente sentir que você quer aquilo para você. Porque se você não quiser aquilo realmente do fundo do seu coração para você, que vai te fazer bem, não adianta, você não vai conseguir levar aquilo para frente. Vai chegar um momento que a frustração vai vir. Você vai olhar, você fala assim, eu gostaria que as pessoas na internet se portassem assim. Você não gostou? Guarda pra você. Isso. Mas exatamente, o ser humano é maligno. Mas o comportamento das pessoas hoje, ele é nocivo. Total. Parece que a pessoa quer te machucar, né? É maligno. Ele tem essa essência de maldade. Então, sim.
eu vejo que as pessoas não se satisfazem enquanto não menosprezam a outra pessoa. Elas querem ter o ego elevado, mas através do menosprezo da outra pessoa. Em cima da ferida do outro. E você comentou aí a questão da paciente que vai procurar o tratamento, que você pergunta se ela está por vontade própria ou pela opinião alheia. Eu ia te perguntar justamente isso. Você tem muita procura de de paciente que vai lá porque, meu marido quer que eu faça tal coisa. Meu marido quer que eu emagreça. Minha vizinha falou que eu preciso mexer no nariz, eu tô gorda, eu tô barriguda. Para você ter ideia, já recebi cliente que você olhava para a pessoa, ela só tinha osso, não tinha nada de gordura. E ela queria fazer tratamento de emagrecimento, porque estavam falando para ela que ela estava gorda. Aí eu tirei, o processo eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto sua do antes e o seu depois. E você vai ver que você não tá gorda, né? Pra você... Porque assim, a pessoa ela chega, parece que ela cria até uma distorção de imagem, né? Através desses comentários e de opiniões das outras pessoas. E foi muito engraçado, porque eu tirei a foto dela de antes, aí fiz uma sessão, muita gente tem resultado, tem gente que não, que precisa realmente de uma constância para você conseguir ter uma diferença. Uma sessão, deve ter perdido ali meio centímetro. Tirei a outra foto e mostrei, falei, olha, esse aqui é o antes e o depois. Você tá realmente gorda? Ela falou, nossa, realmente, acho que eu não tô. Porque ela não tinha se visto daquela maneira mais clínica. Ela só estava olhando a opinião da outra pessoa. Então, assim, quando o cliente chega, por isso que eu falo que a estética, ela também mexe muito com essa questão mental, você tem que tentar achar o que a pessoa tá levando a pessoa a fazer aquele tratamento. Porque não adianta eu te vender um tratamento hoje que você acha que vai te dar resultado e vai te fazer bem, sendo que o problema está na sua cabeça, na sua mente. Então, você vai fazer o tratamento, você vai emagrecer? Vai, só que você não vai ficar feliz. Você vai continuar procurando coisas para suprir. Já teve casos de você ter que encaminhar a paciente para um tratamento psicológico, psiquiátrico, em razão desse sentimento, dessa opinião das outras pessoas sobre ela? Já teve. Já teve situações assim que eu me recusei a atender. Eu falei, olha, tenta faz algumas sessões com um psiquiatra, um psicológico, um psicólogo. Faz umas sessões, conversa, fala o que você realmente está sentindo. E depois você volta, a gente consegue fazer uma avaliação nova, a gente faz um novo tratamento. Porque eu mexo muito com isso. Eu falo, eu não vou colocar a minha mão, né, o meu trabalho, meu nome como profissional, em cima de uma coisa que eu sei que não vai resolver. Né? E você vai criar uma expectativa gigante na pessoa e não vai suprir aquela necessidade. Porque não está no externo, né? Então, o interessante tenta realmente olhar para esse lado. Você vai olhar no espelho e você vai falar, será que isso realmente está me incomodando? Ou será que é a opinião das outras pessoas que está fazendo com que eu me incomode com essa situação? Então, é um trabalho literalmente mental. Não ligar muito com a opinião das outras pessoas. Se precisar desligar a rede social, desliga. Eu tive um tempo assim, eu desliguei 100% a rede social. Eu tive o meu Instagram antigo hackeado. Para mim foi até bom, porque eu fiquei, acho que uns 2 anos sem mexer literalmente com nada de rede social. Então, você tipo, meio que limpa, né? Toda essa sujeira que a gente tem. E aí, na hora que você volta, assim, você fala... Você começa a olhar, você começa a filtrar um pouco mais. Você fala assim, bom, essas pessoas aqui eu nem vou olhar muito comentário. Porque você vê muita maldade e aquilo ali, querendo ou não, te afeta de uma certa maneira. E então, por falar nisso, você atende só na clínica ou você tem algum outro trabalho paralelo? Não, por enquanto eu tô só lá. Porque, assim, não dou conta. Assim, os horários que eu tenho são bem apertados. Eu trabalho bastante lá. Hoje eu sou a responsável pela parte estética de lá. Sou coordenadora, então eu não consigo. Às vezes eu tenho que ir de manhã, nunca tenho horário 100% correto. Então, às vezes eu vou de manhã, às vezes eu vou à tarde. Então, eu tô ainda não consigo conciliar. Mas eu tenho vontade também de gravar. Voltar com o canal do YouTube, que eu também tenho um canal que fala um pouquinho sobre estética. Dei uma parada exatamente por essa questão do tempo. Quero voltar a postar conteúdo, voltar a mexer mesmo com rede social, mas é mais para esse lado, mesmo para estética. Mas ainda não estou conseguindo conciliar por conta da correria aí do dia a dia. A ideia de meio maluca agora. O que você acha de criarmos um quadro mensal ou a cada 2 meses com ela para falar sobre isso? Pode ser? Legal. Olha que interessante, gostei da ideia. Super bom.
já o objetivo do nosso projeto é justamente ajudar as pessoas. Então, quanto mais informação a gente puder trazer de profissionais, Sim. né? E profissionais responsáveis, porque uma coisa que a gente tem muito cuidado aqui é de trazer pessoas que estão comprometidas com a realidade. E comprometidas com, graças a Deus, todos que vieram aqui até hoje, nós estamos indo para o episódio... Décimo. Passamos É, 20º, já passamos do 20º. Então, assim, é novo ainda, mas todos que passaram por aqui, todos procuraram o autoconhecimento para entender a si próprio e ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Demais. E eu vejo que essa questão da imagem é muito importante. Muito. Porque se tornou uma epidemia, né? Total. A rede social, a crítica à imagem das pessoas, As pessoas, elas não querem... tornou uma epidemia. Elas não querem te conhecer, não querem saber quem você é. Elas só olham... Meia grama, a pessoa tá falando, nossa, como você tá gorda. Exatamente. Eu lembro da minha ex-sogra. Ela me via, ela falava assim, nossa, você tá tão gorda. Ai, que Na minha cara. É. Nossa, o que você fez com a sua pele então tão horrorosa? Eu virava pra ela e falava assim, você também tá. maravilha. Então, gente, ó, mais um projeto surgindo por aí em breve. Quem sabe vamos tratar disso. Mari, como eu falei, né, a gente tem aqui um tempinho mais, né, que a gente tem que respeitar, senão vira bagunça, né? E a gente adora uma bagunça. E a gente adora uma bagunça, a gente fala mais que o homem da cobra. Então, assim, a gente queria agradecer sua contribuição pro nosso canal, pro Tem Jeito Podcast. Foi muito bacana a gente... É muito curioso, né? A gente pensa que vai falar de um jeito e a gente acaba falando De outra. coisa, assim, às vezes que a gente se surpreende, né? Então, gostaria de agradecer a sua presença, né? Somos um roteiro, gente, mas nós saímos Totalmente do roteiro, a gente sai totalmente do roteiro, mas a gente vai conversar sobre essa questão, esse projeto de fazer um quadro. A gente tem outros profissionais também que a gente gostaria de fazer, talvez semanal, talvez um quadro mensal, talvez uma coisa um pouco menor para a gente colocar no canal, com dicas para a gente colocar no canal. Na página do Instagram. Na página do Instagram, então aguardem aí que a gente vai ter coisas bem interessantes para trazer para vocês. Então, assim, queria que você deixasse aí as suas últimas considerações, se você quiser deixar um conselho, quer deixar sua rede social. Primeiro, deixa eu agradecer, porque ela nunca tinha me visto, né? Verdade. Foi muito doido. Conheci na palestra, ela chegou atrasada, sentada do meu lado, eu estava ali como dizem, né? Penetra. Pular de sapo, idealmente, de sapo na lagoa. Aí, num dos exercícios rolou lá de ter que fazer dupla, ficamos em dupla. Eu nem me despedi de você. Verdade, Eu saí correndo, porque eu tinha que vir para São Paulo. E quando eu mandei mensagem para ela no direct, ela respondeu prontamente numa disposição assim que não é comum. Então, eu quero agradecer de coração mesmo essa sua disponibilidade de vir, de acreditar no nosso projeto. Espero que a gente alavanque aí muita coisa boa juntas. E que esse encontro, eu costumo brincar que a vida traz encontros pra gente. Sim, e eu não acredito em acasos na vida da gente. Sim. Eu falo muito isso, a Marta tá até cansada de ouvir isso de mim, mas graças a Deus, muitos anjos na minha vida e acabam embarcando nas minhas loucuras. E eu adoro. Eu quero agradecer muito mesmo por você ter se deslocado do interior para vir aqui, porque a gente grava em São Paulo, e participar com a gente. Eu que agradeço, meninas. Nossa, foi muito bom. E realmente, esse encontro aqui, eu falei, gente, eu não acredito em acaso. Também sou dessa coisa da energia, né, de encontros que realmente precisam acontecer, de trocas que são essenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é em constante evolução. Então, a gente está nesse planeta, nesse mundo exatamente para isso, para evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional.
Eu acho que a gente não tá aqui para fazer, né, uma coisa simples ali, só viver na nossa rotina, no dia a dia. É para fazer literalmente a diferença. Se a gente vai passar, vamos fazer igual a escola vamos arrasar. Exatamente. Exatamente. O show. Então, é assim, como o nome do podcast já diz tudo, né? Tem jeito, toda essa confusão que a gente está vivendo hoje no dia a dia, é só a gente realmente olhar um pouquinho mais para a gente, para nossa necessidade, porque a gente realmente está sentindo, e dar uma atenção mais especial para isso, porque a gente precisa ter esse amor próprio, a gente precisa se amar primeiro para a gente conseguir amar o próximo, amar o outro. Isso, né? A gente refletir essa coisa mais positiva, coisa boa. Pessoa procurar sim. Isso, exatamente. Nós vivemos, né, hoje em dia nesse mundo que tá todo mundo querendo tanta coisa ruim, desejando o mal para outras pessoas. Vamos fazer diferente, vamos fazer a diferença, que eu acho que isso vai, né, é como se fosse uma sementinha. A gente planta ali, né, outra pessoa vê crescendo, aí vai lá, tem curiosidade, planta de novo. Então é assim que a gente consegue mudar algumas coisas à nossa volta. Com certeza, com certeza. E tem jeito, gente. Tem, gente. Acompanhe a gente lá no nosso canal, Tem Jeito Podcast. No Instagram também, @Tem Jeito Podcast. Qual é o seu Instagram? Menina, preciso olhar, porque eu mudei recentemente o ícone. Ela teve o canal, o Insta hackeado, né? Isso. É Mari_Silva.3. Ótimo. A gente vai deixar agenda aqui, também, tá? Vai deixar lá no Instagram o contato dela, lá, o arroba dela. Você pode chamar ela lá. Chama ela lá se quiser tirar alguma dúvida e vamos estimular ela a voltar a postar, entendeu? Postar, fazer videozinho, estética. Pra gente, as gordinhas. Ajudar a gente, entendeu? Tá. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Oi? Mari, obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.